De onde surge a nossa capacidade para criar? Onde vem essa inspiração? E como é que a gente pode melhorar a nossa capacidade criativa de forma consciente para que aqueles ditos bloqueios criativos não aconteçam, ou pelo menos aconteçam em menor proporção? Nesse vídeo de hoje a gente vai tratar sobre uma série de coisas que podem nos inspirar, trazendo aqui o pensamento de Benedetto Croce como um suporte basilar, a meu ver, na filosofia da arte, para compreender um pouco disso, analisando a opinião de alguns atores de cinema, no qual falam sobre o que eles fizeram com determinados personagens extremamente famosos, tá? Como, por exemplo, o de Anthony Hopkins, do Silêncio dos Inocentes, Silence of the Lambs, ou mesmo de Jim Carrey, do Ace Ventura. Tem um vídeo dele falando sobre a criação desse personagem, e eu acho que a essência dos elementos que esses dois atores trouxeram à tona são essenciais para nós termos na nossa consciência no momento em que estivermos criando. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, então vem comigo. Fala pessoal, Vitor Hugo César aqui do canal Antrofilosofia. Como vocês perceberam no nosso último vídeo, devido a problemas técnicos, eu vou ter que ficar segurando esta porcaria desse microfone aqui na mão o vídeo inteiro. Mas eu acho que pro próximo ele já vai estar direitinho ou consertado ou aposentado. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, saiba que o nosso canal trata sempre sobre assuntos da arte, questões que giram em torno da arte e um pouco de filosofia da arte também. Ou seja, falamos tudo aquilo que mais importa na vida, a arte. E como a maioria de vocês já sabe, todos os links referentes aos nossos canais estão aqui na descrição, os links das nossas redes sociais, do nosso grupo no Telegram, no nosso site, onde eu publico textos sobre arte e questões que giram em torno da arte. E olha, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E eu tava folheando as páginas do Instagram e me deparei com um vídeo de Jim Carrey, dizendo que ele teve um jantar com Anthony Hopkins, no qual ele disse: o meu personagem do Ace Ventura, eu criei baseado num pássaro. Eu queria que o personagem fosse uma espécie de representação de um pássaro, e por isso ele é tão, digamos, apapagaiado. E a resposta do Anthony Hopkins foi: eu também faço isso. O meu personagem do Silêncio dos Inocentes, o Hannibal Lecter, é uma mistura entre um crocodilo e uma aranha. E não sei até que ponto ele falou isso brincando ou não, mas faz todo sentido, tá? Então eu não acho que seja uma brincadeira, porque ele afirma que o personagem dele era um personagem absurdamente paciente. Ele esperava sempre o máximo que pudesse, sem pressa, até conseguir dar o bote final e aí agarrar a sua presa. E eu acho interessante isso, porque a observação do mundo animal fez com que dois personagens fossem tão famosos no cinema, um pelo seu jeito hilariante e o outro pelo seu jeito macabro e assustador. Eles influenciaram para que esses personagens existissem. Eles influenciaram a capacidade criacional dos atores para criarem um personagem daquele jeito. De um jeito que copiasse aquilo que eles enxergavam. E aí veio o nosso primeiro ponto aqui nesse vídeo. Onde é que surge a nossa capacidade criacional? A criação era uma consequência do mundo. Ou seja, a nossa mente ela tem a capacidade criacional por si só, mas ela precisa de conteúdo para pôr isso em prática. Se você nasce e não conhece nada, literalmente nada, você não consegue criar alguma coisa. Se você quer desenhar uma fada, vamos supor que ninguém nunca tenha desenhado uma fada. Você quer desenhar uma fada, você coloca uma mulher pequena com asas de borboleta. São dois elementos que você conhece. E com isso você cria uma coisa diferente, você intui algo novo. A arte como um todo funciona dessa forma. A nossa capacidade criacional funciona dessa forma. Nós observamos o mundo, nós observamos a matéria que o mundo fornece e absorvemos isto como um material de criação. Recentemente eu estive na Espanha e eu fui visitar o Museu do Prado. Uma coisa que eu faço quando eu visito museus eu não pesquiso sobre as obras que estão nesse museu. É uma idiotice, confesso, porque eu me arrependi de não ter feito isso antes, com esse museu específico. Mas, por outro, eu tive uma surpresa muito grande. Eu descobri que muitos dos meus pintores favoritos estão naquele museu, como Goya, Van Dyck, Peter Paul Rubens. E tem uma pintura de Rubens que mexeu muito comigo. Eu não conhecia essa pintura, e ainda bem que eu não conhecia.
porque ela, pessoalmente, ela é impactante. Sério. Eu a vi no computador um dia desses e ela não tem um impacto que ela não causa o impacto que ela causa presencialmente. Porque ela tem, não sei, cerca de 3,5 metros de largura, 2 metros de altura. Ela é gigante, é uma tela gigante na parede. Que é justamente essa pintura que está na tela agora. E essa pintura ela retrata um mito, que é o mito de Procne e Filomena. Eu não sei até que ponto, na verdade, isso é um mito ou é uma história que é contada, não sei ao certo. Eu sei que isso é narrado nas metamorfoses de Ovídio, se não me falha a memória. Ela narra basicamente uma tragédia, como uma boa ambientação grega, ela narra uma tragédia, né? E essa história diz basicamente que o rei da Trácia, Tereu, ele era casado com Procne e tinha um filho chamado Itis. Tereu, ele tinha um desejo pela irmã de Procne, chamada Filomena. E em um certo dia ele consegue andar com ela, não lembro o que é que ele diz, o que é que ele faz, mas ele conduz ela até o palácio e no caminho ele para os cavalos, violenta sexualmente ela e, para que ela não conte nada a ninguém, ele corta a língua dela fora e esconde ela num porão, numa casa e conta para todo mundo que ela morreu, que Filomena morreu. Então ele chega para a esposa e diz: olha, Procne, a tua irmã, ela morreu no caminho para aqui. E a Filomena não podia falar sem a língua, então ela borda num tapete ou num manto tudo o que aconteceu com ela e dá um jeito de uma empregada entregar para a irmã dela dentro do palácio. E quando a irmã dela descobre, a irmã dela fica furiosa, dá um jeito de resgatar a própria irmã, ela assassina o próprio filho, que era o herdeiro do Tereu, ela corta a cabeça dele fora e com o corpo ela faz um banquete e serve pro pai, pro marido, comer. Então essa pintura retrata o momento que ela entra no banquete com a cabeça do filho na mão, sangrando, e Tereu percebe que ele na verdade está se alimentando da carne do próprio filho. Isso é forte pra caramba, tá? Isso é muito forte, muito forte. Essa pintura é muito forte por si só, e você percebe isso primeiro com a mulher carregando a cabeça de uma criança. Isso já é forte por si só, não é aquele sangue. Gente, aquele sangue é tão real. Ele é tão gigante na tela e que você parece que tá sangrando na sua mão, sabe? Tá sangrando na sua frente. É assustador, de certa forma. E você nota pelos olhos no rosto do rei, saltando do rosto do rei, que ele foi pego de surpresa e que ele tá revoltado. Independente do peso desse mito, você percebe uma coisa muito importante. Que essa pintura não existiria se não fosse a história. E esta história foi contada através de um livro. É uma literatura. É um livro de literatura, por assim dizer. Clássica. E você percebe o quão uma coisa inspira a outra. Portanto, nós observamos o mundo para podermos criar coisas. Nós consumimos arte para podermos criar sobre ela. E eu estou tentando criar um poema a respeito desse mito. Simplesmente por causa dessa pintura. Só em estar andando na rua, entrar num prédio, num museu e me deparar com ela, isso já foi suficiente para aguçar minha criatividade. Isso a gente pode fazer com qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Se você pensar a título de artes marciais, judô, taekwondo, karatê, kung fu, todas as artes marciais, ousaria dizer, foram criadas com base na observação dos animais. Sei que muita gente não sabe disso, muita gente não para pra reparar nisso, mas pegue a base do judô, por exemplo, são movimentos de agarração, ok? Normalmente a arte marcial é dividida entre punhos, chutes, movimentos de agarramento, né? De agarramento, de projeção. Então, você observa certos animais que possuem a capacidade de fazer isso. Pega a onça, o tigre, o gato. Coloca na internet. É a coisa mais engraçada no mundo, tá? Mas realmente isso é real. Coloque na internet um gato desviando de um ataque de cobra. Um ataque de serpente. Você vai perceber o movimento que ele faz. É todo um movimento de Kung Fu.
Se você pegar um gato, às vezes brincando com um cachorro, muitas vezes o gato pega a pata, coloca aqui no pescoço do cachorro e gira o cachorro no chão. Quer mais golpe de judô do que isso? Isso não é coincidência, tá, gente? As pessoas antigamente, elas não tinham televisão. Elas não tinham como criar uma coisa do nada, mas elas criavam a partir da observação. Elas passaram a perceber que os animais brigavam. E como é que eles brigavam? Opa, dá pra criar golpes assim. O ser humano brigava instintivamente, mas não era uma arte marcial. A arte marcial, ela surge na medida em que nós fomos observando a natureza e fomos criando coisas a partir disso. Então, o mundo, ele nos fornece matéria criativa o tempo inteiro. E o que vai diferenciar é a nossa capacidade de observar, é a nossa percepção. Se nós escrevemos poema, é importantíssimo que a gente viva, mas é importantíssimo que a gente leia poemas. Tanto os poemas bons como poemas ruins. Pra gente perceber o que é que o poeta errou na hora que estava construindo tal poema e perceber o que é que ele acertou quando estava construindo. Com o tempo a gente vai sabendo o que olhar melhor. É a mesma coisa de beber um vinho. Quem é que tem o hábito de beber vinhos sabe a diferença que tem um vinho para o outro, o gosto de um para o outro, de um vinho de um país para o outro, a cor. Um vinho da América Latina não tem nada a ver com o da Europa. A cor dele, só pela cor você já diferencia. E isso você só percebe se você colocar os dois de lado, você comparar. Mas é importantíssimo que a gente tenha consciência que a nossa criatividade precisa da vida para poder existir, para poder pulsar na nossa mente. Quanto mais trancafiado dentro de um quarto você está, menor vai ser a sua capacidade criativa, provavelmente. Claro que eu sei que existem exceções até de pessoas esquizofrênicas que constroem artes maravilhosas, estando presas num lugar. Mas aí nós não estamos falando de um cérebro são, não é? Nós precisamos do mundo para desenvolver as nossas capacidades. Nós precisamos conviver com outras pessoas para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades sociais. A gente precisa conhecer os elementos do mundo para a gente poder criar mais. E com isso, aquela ideia de um bloqueio criativo deixa de existir. Deixa de existir ao menos da forma como a gente normalmente pensa sobre ele. É claro que tem dias que você não está com vontade de escrever, de pintar. E respeite você mesmo. Se você não está com vontade, não faça. Ponto. Se você não está com vontade, você força isso, é óbvio que você vai sentir um bloqueio criativo. É óbvio. Porque você não está na disposição para fazer aquilo naquele momento. Portanto, como eu li num livro uma vez, num livro alemão, chamado de Ludwig Noiré, era um texto dele, do século XIX, ele dizia que conceitos não caem do céu. Eles se formam através dos movimentos contrastantes. A palavra em alemão seria Bewegung gegen Sätze, só que essa palavra não existe mais no alemão contemporâneo, pelo que eu saiba. Então eu acho que seria algo como movimentos contrastantes ou através da causalidade do mundo. E é isso, olha, conceitos não caem do céu. Eles surgem na nossa mente a partir do momento que a gente consome o que está na nossa frente. E isso é importantíssimo. Observar. Saber observar. Portanto, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não segue o canal, eu sugiro que se inscreva aqui, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like, comente para saber o que é que vocês acharam. É importantíssimo. E compartilhe com os amigos de vocês para que esse canal possa crescer, para que esse canal em 2024 cresça realmente muito. E é isso, olha. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!